Hoje, dia 4 de março, é o Dia Mundial contra a Obesidade. Ser gordo tá muito longe aí de ser defeito, viu, gente? Mas quando aqueles quilinhos a mais, eles passam a oferecer risco para a saúde, aí já vira doença. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com a supernutróloga Rafaela Passarello. Boa tarde, doutora Rafaela. Seja muito bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde. Que bom tê-la aqui pra gente falar de um tema tão importante, né, doutora? Sim, muito importante. Então vamos começar. Doutora, a partir de que ponto o excesso de peso ele passa a ser um quadro de obesidade? Explica pra gente. Quando o paciente tem o IMC acima de 30, que é o peso dividido pela altura quadrada. Até quem quiser em casa, se quiser fazer a conta, né? Para ver se tem o IMC acima de 30, quer dizer que tem a doença a obesidade. Entendi. Então, como que é esse cálculo, doutora? Fala de novo pra gente. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Ah, entendi. Então, fazendo esse cálculo, deu acima de 30 esse IMC, então a pessoa, está com obesidade, é isso? Isso. E tem graus de obesidade, doutora? Sim, existem graus de obesidade. Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1, IMC acima de 30. Grau 2, IMC acima de 35. E grau 3, IMC acima de 40. E quais são os riscos reais da obesidade? Então, a obesidade, ela é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Ela é uma doença que não tem cura, mas ela pode ter controle. E ela é uma doença que, se nada é feito, ela tende a piorar. E ela causa outras doenças e outros agravos, né? Como, por exemplo, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, diversos tipos de cânceres estão associados à obesidade. Ela é algo genético, vamos dizer assim, um fator genético, doutora? Ou são os hábitos de vida dessa pessoa? Ou as duas coisas juntas? São mais de duas coisas juntas. A obesidade é uma doença multifatorial. Tem fator genético, tem fator desde quando você estava na barriga da sua mãe, tem fator ambiental, ambiente obesogênico. Então, são várias situações que levam essa pessoa a ter essa doença, a obesidade. E todo caso, por exemplo, de obesidade, precisa passar pela cirurgia bariátrica, né? Que eu acho que é, vamos dizer assim, a cirurgia que o pessoal mais fala, né? Mais famosa, enfim, para perda de peso, ou não? Através da dieta também se tem ganho? Sim, não são todos os casos que necessitam passar por bariátrica, somente os casos de obesidade grave, né? Que são os casos de IMC maior que 35, estando associado com outras doenças como hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão, problemas de artrose. E o IMC acima de 40 também, que é considerado obesidade grave, né? Daí já seria a indicação de cirurgia bariátrica, que é chamada cirurgia metabólica, né? Mas mesmo quem vai passar pela cirurgia também tem que fazer uma dieta, né, doutora? É isso? Isso, recomenda-se perder 5 a 10% antes da cirurgia, né? Tanto para diminuir a gordura do fígado, que é a esteatose hepática, quanto para melhorar o risco intraoperatório, né? E também para o paciente já ir, né, se acostumando com a mudança de estilo de vida, né? Que ele vai ter que passar a ter, né? Para manter o peso perdido, né? Que não é só perder o peso, né? O importante é manter. Isso, porque muitas pessoas acabam voltando, né, doutora? Mesmo depois da bariátrica, acabam voltando ao peso, não digo talvez o que tinha antes, mas um aumento, um ganho de peso muito grande. E as pessoas que vão para dieta, por exemplo, pessoas com obesidade grau 30, ali, grau 1, que seria 30, o IMC, né? Isso. Acima de 30. Vão passar pela dieta. Tem todo um preparo, né, para passar por essa dieta. Você, enquanto nutróloga, como que você orienta os seus pacientes, por exemplo? Então, o preparo é a gente orientar quanto à importância da mudança, né, que é para a vida inteira, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma que o paciente consiga manter esse tratamento, né, aderir. Aí a gente analisa todo o modo de vida dele para ver qual que é a melhor maneira, né, para a importância é mesmo a adesão, né? E claro, a gente vai ter que orientar, né, sobre grupos alimentares, né?
evitar consumo de ultraprocessados, comer comida de verdade, começa por aí, sabe? Exercícios físicos, a importância, né, de realizá-los. Talvez, né, doutora, num primeiro momento a pessoa não consiga cumprir com tudo, mas esse primeiro passo, né, a ser dado, por exemplo, quem está muito acima do peso, ou mesmo acima do peso, de dar esse primeiro passo em busca de uma ajuda, né, de estar comendo de forma saudável, isso já é importante. Isso, com certeza. Porque muitas vezes não vai ser agora, nessa primeira, não, agora vai. E daí você começa a mudar os hábitos, mas talvez não consiga o objetivo, que é perder o peso, ou acaba se boicotando. Acontece muito isso, da pessoa se boicotar bastante durante essas dietas, doutora? Sim. O que acontece a gente considera, assim, que se a pessoa perde 5% do peso, ela já tem melhora na saúde. Uhum. Então, a gente pode colocar metas pequenas, né? Não precisa ficar magrérrimo, né? Uhum. Só para melhora da saúde mesmo. Sim, 3% já é um grande ganho, né? 5% você já consegue melhorar a resistência insulínica, diminuir o risco de diabetes. 10% é ótimo, já reduz risco cardiovascular. Ah, então é por etapas. Então vai vencendo as etapas, digamos assim, é isso? Isso. E além dessa alimentação, dessa mudança na alimentação, temos também os exercícios físicos. Isso. São aliados importantes. Isso, é um dos pilares do tratamento, né? Uhum. Ajuda a fazer déficit calórico, ajuda a manter, né, o peso perdido. O exercício é como se fosse um remédio, você tem que tomar a sua pílula diária. Uhum. E a questão da idade, porque a gente vê muito, vamos dizer assim, entre 20 e 40 anos, muitas pessoas com sobrepeso ou obesas, mas a gente tem a obesidade em todas as idades, doutora? Sim, em todas as idades, infelizmente. Uhum. Tá aumentando cada vez mais os casos de crianças, né? Obesidade infantil. Uhum. Geralmente pelo excesso de telas, de evitar brincadeiras, né? Esportes, as crianças estão ficando cada vez mais reclusas dentro de casa. Isso é um fator que complica, né? Uhum. Então, em idosos, em adultos também temos muitos casos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de prevenção em relação à doença obesidade, já começamos por aí, tirar a criançada da tela e colocar todo mundo para brincar de verdade e comer comida de verdade? Comer comida de verdade, né? Descascar mais, desembalar menos. Uhum. Tudo isso ajuda numa prevenção em relação à obesidade. Sim. Que maravilha. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrine Revista, ainda mais falando de um tema que é tão atual, tão importante e que vem crescendo realmente o número de pessoas, né, com essa doença, a obesidade. Muitos têm vergonha, enfim, a gente sabe que passa muito da parte do psicológico mesmo dessa pessoa, mas saiba que tem ajuda, tem como você sair aí em relação à obesidade. Doutora Rafa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês.